Eu segurava uma arma. Lembro perfeitamente de encaixar o carregador, puxar o ferrolho para trás e encostar o cano na minha têmpora. Foi como se uma porta se abrisse diante de mim, e eu fosse arrastado para dentro. Tudo mergulhou na escuridão absoluta. A primeira coisa que senti foi o medo, um medo que me paralisava, que me fazia querer recuar. Mas então, os gritos começaram. Não eram gritos comuns. Eram uivos de dor, como se animais estivessem sendo esfolados vivos, como se seres humanos estivessem sendo dilacerados sem piedade. O som ecoava pelo túnel, cada vez mais alto, mais desesperado. Era insuportável. Quando finalmente atravessamos aquele inferno, ele diminuiu o passo. Olhei para o lado e vi uma masmorra. Demônios se moviam entre as sombras, e ali, acorrentados, estavam pessoas. Os demônios as torturavam sem misericórdia. Eu gritei: Senhor, me deixe aqui. Não me leve mais adiante. Mas ele me fez olhar para baixo. E então eu vi. Estava no meio de um poço, e lá embaixo, o verdadeiro horror se revelava. Quanto mais perto eu chegava, mais nítida ficava a cena. Os gritos se tornavam ensurdecedores. As pessoas se agarravam umas às outras, desesperadas, e quanto mais tempo passavam ali, menos carne restava em seus corpos. Lembro de uma figura, não dava para saber se era homem ou mulher, com os olhos completamente negros, emergindo da lava. Tentava gritar, mas não conseguia emitir nenhum som. Ainda assim, o grito estava lá, preso na garganta, um grito que nunca mais sairia. Hoje, Angel está aqui para compartilhar sua história. Uma história que ele guardou por mais de 30 anos, lutando contra ela, tentando esquecer, mas que agora, por obediência, decide revelar. Ele acredita, e eu também, que suas palavras podem fazer a diferença na vida de alguém. Seja bem-vindo, Angel. É um prazer tê-lo conosco. Angel, bom dia. Obrigado por estar aqui. Por onde você gostaria de começar? Vou começar pela minha adolescência, porque foi aí que tudo começou. Eu era suicida. Entre os 14 e os 21 anos, a ideia de acabar com tudo me perseguia. Não vou entrar em detalhes sobre como cheguei a esse ponto, mas cresci em um lar onde o amor era escasso. Nunca entendi por que Deus me criou. Qual era o meu propósito? Por que eu estava vivo? Todas as manhãs, antes mesmo de sair da cama para ir à escola, a mesma pergunta me assombrava: por que eu existo? Por que Deus me fez? Qual o sentido de tudo isso? Comecei a boxear aos 9 anos, em uma cidadezinha no norte do Texas chamada Wichita Falls. Era no clube de meninos que eu treinava. 4 anos depois, nos mudamos para Houston, e foi lá que a depressão me atingiu com força, aos 15. Não havia mais um clube de boxe por perto, então fiquei 2 ou 3 anos sem treinar. Só voltei aos 16, quase 17, quando encontrei uma academia. O boxe se tornou minha tábua de salvação. A disciplina, o foco, a rotina rígida, era como um treinamento militar. Controlar a alimentação, bater o peso, seguir regras severas. Mas, mesmo assim, a depressão sempre voltava. Os problemas do mundo continuavam me esmagando. Conheci vários campeões, como Evander Holyfield, que na época era o peso pesado. Lembro dele entrando na academia com uma energia diferente. Na parede, havia uma placa com seu nome e a referência bíblica João 3:16. Ele irradiava fé, e aquilo me tocou. Mas, mesmo com o boxe, mesmo com o trabalho, a escuridão voltava. Eu treinava de vez em quando, mas a depressão nunca me deixava em paz. Aos 16 anos, renasci para Cristo. Um amigo me levou a uma pequena reunião, leu a Bíblia comigo, e eu aceitei Jesus. Por um tempo, as coisas melhoraram. Mas, 2 anos depois, algo mudou. Eu tinha uns 21, 22 anos, e não entendia o que estava acontecendo. Hoje sei que era um espírito, uma influência demoníaca. Na época, não fazia ideia de que a depressão e os pensamentos suicidas vinham de algo além de mim. Mesmo sendo cristão, indo à igreja, lendo a Bíblia e orando, aquilo me atingia com uma força avassaladora.
Tinha uma amiga, criada em um lar de evangelistas, que conhecia o Senhor desde criança. Perguntei a ela se um cristão renascido que tirasse a própria vida iria para o céu. Ela disse que sim. Não muito tempo depois, eu disse a Deus: Senhor, não aguento mais. Essa dor é demais. É como uma droga, mas pior. Nunca usei drogas, mas imagino que seja assim, uma escravidão que não te deixa respirar. O espírito do suicídio é poderoso. Eu só queria acabar com tudo. Pensava que seria um alívio, uma saída fácil. Mesmo sendo cristão, ainda não tinha todas as respostas. Não entendia por que Deus me fez, qual era o meu propósito. Só sabia que era salvo e que, ao morrer, iria para o céu. E era isso que eu buscava, estar com o Senhor. Tentei lutar, crescer na fé, mas a depressão me derrubava. Havia dias em que não conseguia nem levantar da cama. Então, decidi, vou acabar com isso. Vou para junto de Deus. Não quero machucar ninguém. Guardei tudo só para mim. Nem família, nem amigos sabiam o que eu pensava. Ninguém desconfiava. Já tinha tentado me matar 2 vezes na adolescência, mas alguém me impediu. Depois de me converter, prometi viver para Deus. Mas, dessa vez, eu tinha uma arma. Era uma pistola francesa. Nunca tinha atirado antes, mas um conhecido me ensinou a carregá-la. Disse que ia usá-la no estande de tiro, só para treinar. Não lembro nem o modelo, nem o calibre. Só lembro do peso dela na minha mão. Em nada. O peso da pistola na minha mão era real, mas o que veio depois foi ainda mais real. Tudo que lembro é dele me mostrando como encaixar o carregador, puxar o ferrolho para trás, deixar a bala na câmara e tirar a trava de segurança. E então, você atira, ele disse, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E, naquele dia, eu decidi que faria exatamente isso. Iria acabar com tudo de uma vez. Rápido. Sem hesitação. Lembro de encaixar o carregador, puxar o ferrolho e encostar o cano na minha têmpora. O dedo no gatilho. Era só apertar. Só um movimento, e tudo terminaria. Mas então algo aconteceu. No instante em que meu dedo tocou o gatilho, o tempo parou. Não desacelerou, parou. Como se o universo tivesse congelado. Foi rápido demais para processar, mas eu senti. E, naquele instante, vi. Vi através dos olhos de Jesus. Como se estivesse dentro dele, sentado em seu trono. Ao redor, milhares de anjos, não, milhões, em adoração. E à sua esquerda, uma luz. Não uma luz qualquer, a luz. O Pai. E dela irradiava algo que não consigo descrever. Não era paz, não era alegria, era amor. Amor puro, tão intenso que parecia queimar. E então, vi Jesus se levantar. Não caminhar, saltar. Ele saiu do céu, pairando entre o vazio e a criação, atravessou o universo em um piscar de olhos e parou atrás de mim. A pistola ainda estava encostada na minha cabeça quando senti sua presença. Ele inclinou o rosto bem perto do meu e disse, não faça isso. Não foi um sussurro. Não foi uma ordem. Foi a voz. A voz que moveu montanhas, que acalmou tempestades, que criou o mundo com uma palavra. E quando ele falou, tudo ouviu. Cada criatura viva, cada ser humano, cada animal nos oceanos, cada folha ao vento, todos sentiram. Foi como se o próprio tecido da realidade tremesse. Eu podia sentir o poder daquela voz. Um único comando dele, e a terra se desfaria em pó. E então, comecei a tremer. Não era medo, era algo além. Era certeza de que eu estava diante do Criador, e ele me via. Mas o que veio depois me destruiu. Ele não me deu tempo para responder. Não houve discussão. Num segundo, abriu um portal à minha frente do tamanho de uma bola de futebol, escuro como a noite mais profunda. E me puxou para dentro. Não houve resistência. Era como ser arrastado por um rio sem correnteza, mas que te levava mesmo assim. A escuridão era absoluta. E então, veio o medo.
Não o medo que conhecemos, esse era diferente. Era o medo que nasce quando você entende que não há saída. Que não há esperança. Que não há fim. O portal se estendia, e eu sabia que estava atravessando o inferno. Não queria acreditar, mas não havia como negar. Era longo. Muito longo. E então, comecei a ouvir. Primeiro, um gemido distante. Depois, gritos. Não eram gritos comuns, eram gritos de tortura. De dor que não acaba. De almas sendo rasgadas, devoradas, despedaçadas. E quanto mais eu avançava, mais altos eles ficavam. Se eu ouvisse aqueles gritos agora, meus tímpanos estourariam. O sangue escorreria dos meus ouvidos. Era insuportável. Na minha mente, só uma pergunta: Senhor, por que me trouxe aqui? Você disse para não fazer isso. Não ouvia, mas sabia que ele estava ali. Não respondia. Só me levava adiante. E então, o portal se abriu. Primeiro, vi as masmorras. Demônios. Pessoas. Corpos retorcidos, carne queimando, ossos quebrando e os gritos. Aqueles gritos. Ele me fez olhar. Não desviar. Não fechar os olhos. E enquanto me levava para baixo, entendi, quanto mais fundo, pior. O sofrimento não tinha limite. Não tinha alívio. Não tinha fim. Parei de implorar. Parei de questionar. Só conseguia pensar: por favor, não me leve mais fundo. Mas ele continuou. Até que chegamos ao centro. Um abismo. Um lago, não, um mar de fogo, com quilômetros de extensão, cercado por penhascos de milhares de metros de altura. E no meio dele, milhões. Corpos se contorcendo, almas se afogando em agonia, demônios se banquetando com a dor alheia. Era demais. Eu não queria ver. Não queria saber. Ele parou. Por um segundo, me deixou olhar. E então, entendi eternidade. Não como um conceito, como uma realidade. Não havia tempo ali. Não havia passado, nem futuro. Só o agora. Um agora que nunca acaba. Um sofrimento que nunca cessa. Uma dor que nunca é esquecida. E eu senti. Não estava sendo torturado, mas só de estar ali, só de ver, era pior do que qualquer depressão que já tinha sentido. Era como comparar um arranhão a uma amputação. Como comparar um dia nublado ao fim do mundo. E então, ele me virou. Não disse nada. Só me mostrou. E eu soube. Soube que aquele lugar não era para mim. Não era para ninguém. Mas também soube que, se eu tivesse puxado aquele gatilho, teria sido meu destino. E naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não foi medo. Não foi arrependimento. Foi certeza. A certeza de que eu não queria aquilo. Nunca mais. Que já haviam sido consumidos pela mesma chama que agora me olhava de volta, faminta. Era como se o fogo respirasse. Não um fogo qualquer, aquele fogo sabia. Ele reconhecia minha presença, lambia o ar ao meu redor, testando, esperando. E eu, suspenso ali, a 30 pés daquela agonia, percebi que não era apenas um espectador. Era um candidato. Um nome na lista de espera daquele lugar. A mulher, aquela jovem de 20 e poucos anos, com olhos que ainda guardavam um resto de humanidade, não parava de gritar. Não eram palavras. Eram pedaços de alma sendo arrancados de dentro dela, cada som uma confissão de que ela sabia que eu podia salvá-la. E eu podia. Por um segundo, eu pude. Mas o Senhor não me deixou mover. Ele me segurou ali, como um pai que segura o filho à beira do abismo, não para protegê-lo, mas para que ele veja o que está prestes a cair. E então ela fez algo que me partiu ao meio, ela parou de gritar. Não porque desistiu. Porque entendeu. Seus olhos ainda brilhantes, ainda vivos, se fixaram nos meus, e neles eu vi o exato momento em que a esperança morreu. Não foi raiva. Não foi ódio. Foi pena. Pena de mim.
Porque ela sabia que eu ainda tinha uma escolha. E ela, não. Foi aí que o peso daquilo tudo me esmagou. Não era só o fogo. Não era só o cheiro de carne queimada misturado ao enxofre, nem o som de milhões de vozes se afogando em desespero. Era a realidade. A realidade crua, sem filtros, sem desculpas. Eu tinha sido ensinado que o amor de Deus era incondicional. Que uma vez salvo, salvo para sempre. Que o perdão cobria tudo. Mas ali, naquele poço, eu vi o que acontecia quando as promessas eram levadas a sério. Não era uma ameaça. Era uma conta. E a conta estava vencida. O Senhor não precisou dizer mais nada. Ele me mostrou o jovem da moto, 19 anos, rebelde, mas que conhecia a verdade e deixou que eu entendesse sozinho: o arrependimento não é um seguro. É uma escolha. Todos os dias. Toda hora. A mulher que não perdoou o marido não foi condenada por um único pecado. Foi condenada por se recusar a largar aquele pecado. E eu? Eu estava ali, com uma arma na mão, prestes a fazer a mesma coisa, me recusar a largar o peso que me arrastava para baixo. As memórias voltaram com uma clareza brutal. Cada mentira. Cada traição. Cada vez que eu escolhi o caminho mais fácil em vez do certo. Não eram lembranças distantes. Eram feridas abertas, sangrando ali mesmo, na minha frente, como se o tempo não tivesse passado. E eu entendi: o perdão não apaga o pecado. Ele quebra a corrente. Mas só se você deixar. A mulher no fogo ainda me olhava. Não gritava mais. Só esperava. E eu soube, com uma certeza que queimava mais que as chamas, que se eu puxasse aquele gatilho, ela seria a primeira a me receber. Não com braços abertos. Com um sorriso triste. Eu avisei, diriam seus olhos. Foi nesse momento que algo dentro de mim se partiu, não de medo, não de dor, mas de vergonha. Vergonha de ter acreditado que o amor de Deus era uma desculpa para viver como eu quisesse. Vergonha de ter confundido misericórdia com permissão. Vergonha de ter pensado, por um segundo sequer, que eu podia brincar com o fogo e não me queimar. O Senhor me puxou de volta. Não com gentileza. Com urgência. Como quem arranca um filho dos trilhos um segundo antes do trem passar. E quando meus pés tocaram o chão firme, eu caí de joelhos. Não chorei. Não gritei. Só respirei. E pela primeira vez em muito tempo, respirei livre. Porque agora eu sabia. Não era sobre ir para o céu ou para o inferno. Era sobre escolher o céu. Todos os dias. Mesmo quando dói. Mesmo quando custa. Mesmo quando ninguém está olhando. Lá embaixo por milhares de anos. Eles não saem daquele poço. Na verdade, no alto dos penhascos, os demônios observam, impassíveis, as almas se contorcendo lá embaixo. Nem eles descem. Porque sabem que, se o fizessem, não conseguiriam sair. Apenas olham. E esse é o pior detalhe do inferno. Eu disse a ela: me perdoe. Por favor, me perdoe. Repeti, como se as palavras pudessem alcançá-la através do abismo. Não consigo te puxar. E então, como um reflexo de desespero, outras mãos se ergueram. Milhares. Uma multidão inteira, olhando para mim, implorando. Por favor, nos tire daqui. Mas eu não podia. Não tinha forças. Não tinha autoridade. Só podia dizer: me perdoem. Não consigo. E quando as palavras saíram, algo mudou. No instante em que clamei: Senhor, me perdoe, eu não sabia, ele me puxou de volta. Com firmeza. Com urgência. O túnel se fechou atrás de mim, e eu voltei ao meu corpo. Mas não foi um retorno suave. Senti sua presença se afastar, carregando uma ira que não era dirigida a mim, mas ao que eu quase havia escolhido. E quando abri os olhos, o mundo ao meu redor parecia um sonho. Uma ilusão frágil. Porque lá, no inferno, tudo era real cru. Intenso. Aqui, nesta vida, é como se estivéssemos adormecidos,
movendo-nos em câmera lenta, anestesiados pela rotina. A arma escorregou das minhas mãos. Coloquei-a de volta no estojo e a devolvi ao meu amigo no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Ninguém soube. Nem minha esposa, anos depois. Nem os amigos. Nem os pastores. Enterrei aquela lembrança tão fundo que, por muito tempo, achei que ela havia desaparecido. Mas bastava alguém mencionar suicídio, ou uma notícia sobre alguém que havia tirado a própria vida, e eu era arrastado de volta para aquele poço. De volta para o cheiro de enxofre, para o grito das almas, para a sensação de que, a qualquer momento, eu poderia ser engolido de novo. Então fiz uma promessa: nunca mais. E essa foi a minha libertação. Porque, depois daquilo, algo em mim mudou. Voltei a viver. Não uma vida perfeita, não uma vida sem lutas, mas uma vida com propósito. Anos depois, entrei para os fuzileiros navais. Não foi uma decisão impulsiva. Ore por 6 meses antes de me alistar. Sabia que o corpo de fuzileiros não era para qualquer um. Que muitos não aguentavam o treinamento. Que ali, ou você descobria o pior de si, ou o melhor. Escolhi a infantaria. Não porque fosse fácil, mas porque queria ser como meu padrasto, um veterano do Vietnã. E, no meio da disciplina militar, no meio das noites sem sono e dos exercícios exaustivos, eu ainda servia a Deus. Ainda testemunhava. Ainda tentava levar luz onde só havia escuridão. Mesmo quando fui para o Iraque, em 2003, como parte da primeira leva de soldados, o que vi não me abalou como antes. Vi uma mulher perder o braço, o sangue escorrendo, os olhos cheios de terror. Mas, em vez de medo, orei por ela. Porque sabia que, se ela morresse ali, o que a esperava era 1000 vezes pior. E isso me aproximou ainda mais do Senhor. Porque Ele não quer que ninguém passe por aquilo. Ele nos ama tanto que pagou um preço que nem consigo compreender. Há pouco tempo, uma mulher me contou que seu filho estava preso, condenado à prisão perpétua. Eu disse a ela, mesmo na pior cela, mesmo no corredor da morte, há esperança. 1000 vezes mais esperança do que no inferno. Porque no inferno não há esperança. Não há amor. Não há amizade. 2 pessoas que se amaram na terra, lá embaixo, se odeiam. Querem apenas uma coisa: sair. E não há saída. O Senhor me mostrou algo que poucos entendem. Quando Ele me trouxe de volta, colocou em meu coração uma verdade que me partiu ao meio: Ele não pagou por nossos pecados apenas na cruz. Ele desceu ao inferno. Sofreu lá, por 3 dias, para que nós não precisássemos. Senhor, me perdoe, eu disse. Eu não sabia. E essa verdade me queimou por dentro. Há alguns anos, o Espírito Santo começou a me pressionar. Conte o que viu. Avise as pessoas. E eu contei. Para alguns poucos, os mais próximos. Até que, um dia, enquanto entregava um carro para uma cliente, ela mencionou a filha. Uma menina de 14 anos, deprimida, que já havia tentado se matar. E algo dentro de mim queimou. Posso falar com ela? Perguntei. A mãe concordou. E quando a garota apareceu, eu soube que tinha que contar. Porque, aos 14 anos, eu também quase escolhi o inferno. E ninguém merece descobrir tarde demais que a escolha é real. Que o fogo não é metáfora. Que o poço não tem fundo. E foi assim que contei a ela a mesma história. A história que, anos atrás, quase me enterrou vivo. E então eu fui embora, sem pensar muito no que tinha acabado de acontecer. 3 semanas depois, eu estava entregando outro carro, seguindo o GPS devagar por uma rua tranquila, quando vi uma menina passeando com seu cachorro. Ela acenou para mim. Parei, abaixei o vidro e, quando ela se aproximou, não a reconheci. Ei, como você está? Ela disse. Eu a encarei, confuso. Quem é você? Então ela sorriu, como se a resposta fosse óbvia. Sou eu, Melissa. Não lembra de mim? E naquele instante, o mundo parou. Porque a Melissa que eu tinha conhecido antes era uma sombra. Uma garota de olhos vazios,
ombros curvados, como se carregasse o peso de um mundo que não a queria. Mas ali, na minha frente, estava uma nova pessoa. O rosto iluminado, os passos leves, a voz firme. Eu entreguei minha vida a Deus, ela disse. Não quero mais morrer. Quero viver. Vou à igreja, leio a Bíblia todos os dias. E quero agradecer por ter me contado sua história. Eu mal conseguia acreditar. Isso é lindo, querida. É lindo demais. E era verdade. Porque ali, diante dos meus olhos, estava a prova viva de que as palavras têm poder. De que Deus usa até as nossas cicatrizes para salvar vidas. Eu não tinha planejado nada daquilo. Não tinha ido atrás dela, não tinha insistido. Mas Ele a colocou no meu caminho de novo, como um lembrete de que o propósito dele é maior do que a nossa compreensão. E é por isso que estou aqui hoje. Porque se você está ouvindo isso e sente que não há saída, se a escuridão parece mais forte do que a luz, eu quero que você saiba, você não está sozinho. Deus não te abandonou. Ele tem um plano para você, mesmo que você ainda não consiga enxergá-lo. E se precisar de alguém para te lembrar disso, estou aqui. Julie vai disponibilizar meu número e meu e-mail. Você pode me procurar para conversar, para chorar, para gritar, para ficar em silêncio. Não importa. O que importa é que você não desista. Porque a vida que você tem é um presente. Mesmo nos dias em que dói, mesmo quando parece que não faz sentido. Você foi criado com um propósito, e esse propósito não inclui o fim. Deus te ama. Ele te escolheu. E se você der uma chance a Ele, Ele vai te mostrar que a dor de hoje pode se transformar na força de amanhã. E se você está lutando contra pensamentos que te puxam para baixo, se a voz que diz que você não merece viver parece mais alta do que tudo, eu peço, deixe Deus calar essa voz. Deixe-o te abraçar. Porque Ele já venceu a batalha. Ele já pagou o preço. E o diabo não tem poder sobre quem está coberto pelo sangue de Jesus. Então, Pai, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo isso. Por aqueles que estão à beira do abismo, por aqueles que já perderam a esperança. Toque neles, Senhor. Mostre-lhes que são amados, que são valiosos, que não são um erro. Quebre as correntes da depressão, do desespero, da ideia de que a morte é a única saída. Envie seus anjos para protegê-los, para guiá-los, para lembrá-los de que a vida é um presente que só Deus pode dar, e só Ele pode tirar. E eu declaro, em nome de Jesus, que todo espírito de suicídio, de morte, de desesperança, é expulso agora. Que toda mentira que diz que você não tem valor seja destruída. Que a verdade de Deus prevaleça, você é filho, você é amado, você tem um futuro. E que os anjos de Deus sejam enviados para lutar por você, para te guardar, para te lembrar de que a vitória já é sua. Porque Deus não nos chamou para a escuridão. Ele nos chamou para a luz. E se você está cansado de lutar sozinho, deixe-o te carregar. Deixe-o te mostrar o caminho. Porque Ele está aqui. Ele está esperando. E Ele nunca, nunca vai te abandonar.